Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 127. Cortando uma figura inteligente. Sob o olhar remoto de Dale, Ranchu assentiu com a cabeça e não disse muita coisa. Ele lançou um olhar para Thane e caminhou para dentro da barreira mágica. Chegando ao lado de Emma, Emma olhou para Ranchu com benevolência e gentilmente disse: "Você se chama Brian, certo?" Ranchu ficou surpreso e olhou para Emma em confusão, e disse: "É verdade, como você sabe?" "Haha, claro que eu sei de você. Você fez uma grande contribuição para a necromância durante a excursão da Floresta Negra. Entretenha uma boa briga. Você não é uma boa criança." Emma sorriu alegremente para Ranchu e falou devagar. Ranchu parecia pensar que havia algumas conotações ocultas nas palavras de Emma do jeito que ela olhava para ele, mas ele não entendia bem o que ela queria dizer. Ele não insistiu e acenou educadamente para Emma, depois entrou na praça. Depois que Emma abriu o escudo, Ranchu e o resto do Major das Trevas, assim como o Major da Luz, entraram novamente na praça. Quando eles entraram, Ranchu de repente percebeu que o que as pessoas viam dentro e fora do escudo era diferente. Quando eles olharam da perspectiva do público do lado de fora, eles puderam ver tudo claramente, embora a iluminação fosse fraca. Mas quando Ranchu entrou em si mesmo, descobriu que era muito mais escuro por dentro do que por fora. Havia até alguns fios de neblina flutuando pelo interior. Todos os tipos de árvores, montanhas artificiais e fossos existiam, tornando todo o campo de batalha um lugar repleto de obstáculos. Ranchu não se atreveu a liberar os demônios originais dentro do escudo mágico. Afinal, havia tantos membros da audiência lá fora. Não só havia professores de todos os majores, mas o arquimago do espaço de Emma também estava lá. Com tantos especialistas experientes assistindo junto com a existência do escudo, Ranchu não ousou correr o risco de liberar os demônios originais. Mesmo sem os demônios originais, Ranchu não foi afetado pelo nevoeiro ou pelo crepúsculo devido à maneira como seu cérebro foi desenvolvido. A sensibilidade de seus ouvidos e olhos era muito maior do que qualquer outro aluno presente na praça. Alavancando seus olhos e ouvidos, Ranchu descobriu que os 5 da luz principal pareciam estar preparando algo sob a orientação de Kelung. Pelo contrário, os 4 do Major da Escuridão estavam todos arrastando as cabeças em desânimo. Eles pareciam como se todos tivessem sido forçados a lutar. Isso fez sentido. Desde que perderam Pelid, eles puderam dizer pela conversa de Dale que até Dale desistira da batalha deste ano. Tê-los batalha era apenas para mostrar. Era um dado que eles não estavam dispostos a subir ao palco para uma luta que eles sabiam que perderiam, mas também não podiam desobedecer às ordens de Dale. Não era de admirar que eles estivessem caídos e não tivessem moral alguma. Desde que entraram nos campos de batalha, os 4 não tiveram nenhuma inclinação para discutir quaisquer detalhes com Ranchu. Parecia que eles estavam planejando agir de acordo com o que Dale havia dito, e apenas fazer uma exibição aleatória. De onde Ranchu estava, ele podia ver todas as suas expressões. No entanto, ele não falou muito, apenas cantou uma sessão de encantamentos mágicos e convocou alguns pequenos esqueletos e guerreiros zumbis para lutar. Os pequenos esqueletos e guerreiros zumbis apareceram mais rápido que o normal sob o encantamento de Ranchu. Os 6 guerreiros esqueléticos e 3 guerreiros zumbis apareceram em quase um piscar de olhos dentro da praça. Não houve pausa entre cada um, e sua velocidade era surpreendente. A velocidade de encantamento desse sujeito é anormalmente rápida. Ele convocou tantas criaturas em um piscar de olhos. Aqueles que observavam na multidão eram estudantes e professores de todas as grandes áreas.
Eles naturalmente entenderam que o canto de um encantamento mágico precisava estar em harmonia com a velocidade em concentrar a força mental. Se as duas magias tivessem um intervalo curto entre elas, isso significava que a velocidade em concentrar a força mental também era muito rápida. Todos eles mostraram expressões de espanto quando viram Ramshu invocar tantas criaturas das trevas em tão pouco tempo. Até mesmo os olhos do Deanma brilharam quando ela olhou para Ramshu com interesse, como se ela estivesse muito curiosa sobre o que Ramshu estava preparado para fazer. A magia da luz é a antítese das criaturas das trevas. Ele pode muito bem economizar sua força mental para mais algumas magias de necromância, ao invés de desperdiçar sua força mental em invocar criaturas das trevas. Um dos principais professores negros zombou ao olhar para Ramshu. Fanny sentou-se ao lado dele, de modo que essas palavras foram obviamente destinadas a Fanny. A raiva apareceu no rosto de Fanny, mas ela não disse nada. Depois de convocar os guerreiros esqueléticos e zumbis, Ramshu ficou secretamente encantado. Quando ele convocou tantas criaturas das trevas anteriormente, ele sentiu uma diminuição significativa em sua força mental. No entanto, desta vez, depois de completar a convocação de tantas criaturas das trevas, a quantidade de força mental esgotada foi desprezível para Ramshu. Esta foi uma demonstração prática de que a força mental de Ramshu também aumentara bastante. Alegria enchendo seu coração, Ramshu mais uma vez cantou um encantamento e mais alguns guerreiros esqueléticos, guerreiros zumbis e ghouls apareceram. Enquanto ele convocava essas criaturas das trevas, Ramshu já havia deixado o grupo de estudantes grandes e negros e chegou à esquina mais à esquerda da praça. Havia cobertura de montanhas artificiais e árvores falsas, bem como neblina envolvendo a área. Portanto, os estudantes principais de luz e escuridão não seriam capazes de ver seus movimentos. Quando as criaturas das trevas saíram, eles agitaram as armas em suas mãos de acordo com as ordens de Ramshu e rapidamente começaram a montar armadilhas dentro da área. Cordas e armadilhas, assim como outros fossos aprofundados, tornaram-se perigos ocultos na área. Os guerreiros esqueléticos ergueram suas adagas de osso para trabalhar rapidamente, os carniçais rapidamente moveram a terra para se amontoar na frente e formaram uma parede que impediria que outros entrassem no lado. Os guerreiros zumbis usaram então os tacos de madeira nas mãos para tornar as paredes de barro um pouco mais grossas e firmes. As três criaturas das trevas começaram a trabalhar em ordem e sem confusão sob manipulação mental Ramshu. Sob o olhar dos estudantes e professores de fora, eles começaram a armar com calma e gravemente as armadilhas prejudiciais, como se Ramshu fosse um caçador calmo. Todos originalmente tinham a mentalidade de assistir a uma piada, mas quando viram tantas criaturas sombrias aparecerem e rapidamente trabalharem para montar as armadilhas, suas expressões passaram da cômica para gravemente séria. Enquanto a força mental de um necromante for forte o suficiente, ele pode invocar um número infinito de criaturas das trevas. Apenas necromancers podem usar suas criaturas das trevas para completar o trabalho que requer trabalho manual. Esse é o tipo de vantagem que todos os outros majores não conseguem imitar. Os métodos deste pequeno companheiro utilizaram completamente a vantagem de os necromantes serem capazes de utilizar criaturas das trevas. Sua mente é bastante ágil. Eu acho que haverá um ponto de interesse com a luta desta vez. Deanna deu um leve sorriso para Dale e disse fracamente. Bufando de leve, a expressão de Dale ainda estava fria e distante. Ele ainda tem que atrair as pessoas para suas armadilhas para que sejam eficazes. Eu acho que o necromancy companheiro será duramente pressionado para fazer isso. Quando ele aparece na frente dos estudantes principais de luz, uma onda de ataques mágicos será suficiente para colocá-lo no chão. Até então, suas armadilhas serão completamente inúteis. Dale não pôde deixar de se arrepender quando suas palavras terminaram.
Se ele tivesse instruído os outros 4 a trabalharem juntos com Ramshu, então talvez ele pudesse ter atraído os alunos importantes para as armadilhas e talvez realmente causado alguns infortúnios. Mas a batalha tinha começado oficialmente agora, e não importava quanto Deu se arrependesse das coisas, não havia nada para isso agora. Friamente inspecionando tudo dentro da praça, os olhos brilhantes de Fanny pousaram em Ramshu. Ela não relaxou por um único segundo, e não prestou atenção ao escárnio e zombaria daqueles ao seu redor. Dizem que um homem que cuida seriamente de seus negócios é o que mais atrai. Naquele momento, Ramshu estava cuidando de seus negócios sem nenhum traço de pânico ou frenesi. Havia até um toque de confiança relaxada nos lábios dele. Acrescente a isso o fato de que as ações atuais de Ramshu estavam em favor de Fanny, ele realmente tinha um fascínio misterioso para Fanny no momento. Por causa do efeito do escudo mágico depois de entrar no quadrado, o ruído e cenas de fora do quadrado foram completamente obstruídos pelo escudo. Ramshu não podia ver nada fora do escudo depois que ele entrou. As criaturas das trevas ainda estavam ocupadas. Ramshu, tendo dado suas ordens, começou a caminhar entre as sombras das árvores e montanhas artificiais como um fantasma, aproximando-se silenciosamente do centro entre os majores claros e escuros. Os movimentos de Ramshu não eram particularmente subreptícios, nem ele propositalmente mostrava um ritmo acelerado, mas com a visão atual de Ramshu, seu controle sobre seus movimentos já havia atingido um nível de surpreendente e mágico. Ordinariamente falando, qualquer um que passasse pelas sombras das árvores e montanhas artificiais precisaria passar por uma área de luz. Qualquer um dos outros alunos seria capaz de ver alguém passar se apenas se concentrasse um pouco. Enquanto esses estudantes caminhavam, eles inevitavelmente, inconscientemente, viravam a cabeça para observar seus arredores. Ramshu de repente se moveria através de 2 sombras no instante em que movessem os olhos ou quando piscarem. Era tão difícil quanto tentar escalar o céu para uma pessoa comum captar aquele instante de espaço aberto. Pode até dizer-se que era uma arte maravilhosa, mas o atual Ramshu tinha conseguido isso. Portanto, ninguém descobriu vestígios dos passos de Ramshu enquanto ele escapava pelas sombras e chegava às montanhas artificiais no centro entre os majores claros e escuros. Os alunos e professores que observavam do lado de fora também acharam estranho o motivo pelo qual os alunos do lado de dentro não pareciam notar Ramshu. Esse fenômeno bizarro fez com que sentissem que algo estava acontecendo. No entanto, Emma e vários outros arquimagos com visão incomparável observaram algumas peculiaridades ao mesmo tempo. Emma não disse muito depois que seus olhos se iluminaram, mas 2 arquimages de vento e água trocaram olhares chocados. Suas expressões originalmente desinteressadas instantaneamente se concentraram em Ramshu. O rosto de Deu ficou ainda mais sombrio. Ele não achava que Ramshu teria poderes tão ridículos de julgamento e visão. Enquanto se recuperava em choque, não pôde deixar de olhar para Fanny atrás dele, imaginando se as habilidades maravilhosas de Ramshu vinham de Fanny. Ramshu parou nas sombras de uma montanha artificial e ficou ali sem se mexer. Os estudantes principais de luz haviam se espalhado e estavam sondando cautelosamente em todas as direções, em passos leves, movendo-se lentamente em direção ao território do Major Sombrio e usando as árvores ao redor e montanhas artificiais para esconder seus movimentos. Parecia que eles não haviam baixado a guarda, embora Pelide tivesse sido tirado da foto. Pelo contrário, os 4 do lado sombrio e principal aproximavam-se preguiçosamente da área central. Suas expressões eram severas e desanimadas enquanto reclamavam incessantemente. Eles pareciam estar exalando a angústia em seus corações. Em sua condição, eles provavelmente seriam demolidos pela primeira rodada de ataques da Major Light. Um estudante importante de luz de repente se aproximou de onde Ramshu estava e olhou para as montanhas artificiais nas quais Ramshu estava se escondendo.
Ele estava prestando atenção na direção em que os principais estudantes escuros iam aparecer, aproximando-se mais da montanha artificial que Ramshu estava residindo sem nenhum guarda. Este estudante de luz estava a 10 passos de distância da pessoa mais próxima. Ele inicialmente olhou para as montanhas artificiais enquanto se aproximava, e não prestou muita atenção nas coisas quando não descobriu nada fora do comum. Ele começou a andar com a guarda baixa. Dentro das sombras, o corpo de Ramshu era quase um deles. Seu corpo era como uma pedra enquanto ele permanecia imóvel. A plateia do lado de fora ficou olhando enquanto o estudante de luz se aproximava de Ramshu nas sombras, respirando fundo enquanto toda a cena se tornava mortalmente quieta. De repente, Ramshu, escondido nas sombras, tornou-se um demônio escondido pela escuridão. Seus braços demoníacos de repente se abriram quando uma mão cobriu a boca do estudante de luz principal, a outra mão se fechou abruptamente em seu corpo e o estudante de luz foi arrastado para a escuridão. Assim que o aluno da luz estava reagindo com espanto, Ramshu levou um punho para baixo na parte de trás da cabeça. O estudante da luz principal ficou mole e ele caiu inconsciente. Dentro da escuridão, Ramshu arrastou este estudante de luz para as sombras e rapidamente trocou de roupa. Ele então saiu abertamente das sombras e se aproximou lentamente do centro. Os 5 estudantes principais de luz estavam separados por mais de 10 passos um do outro. Eles podiam ver aqueles ao lado deles, mas só podiam determinar que eles estavam do mesmo lado através das mesmas roupas, devido à neblina e ao anoitecer. Eles não podiam ver rostos ou feições claramente. Acrescente a isso o fato de que as roupas de inverno tendem a ser mais grossas e tornam todos os seus corpos mais volumosos. Portanto, a aparência de Ramshu não chamou a atenção de ninguém. No entanto, os alunos e professores da praça tiveram uma visão completa do que estava prestes a acontecer. O lado de fora estava ficando louco com conversa e discussão barulhenta. O Major Necromância de repente se tornou o centro das atenções. Lisa e os gritos do outro se destacaram mesmo no meio da praça turbulenta. Oh meu Deus, isso é incrível, ele tirou uma pessoa assim. Os 5 da luz principal têm observado seus arredores com os olhos por metade do dia. Como eles não descobriram que ele está se aproximando deles? Como isso é possível? Ele se tornou parte da equipe principal de Luz 9. Eu acho que os principais importantes da luz estão com grandes problemas desta vez. Seu companheiro de repente se tornou uma bomba relógio, mas ninguém percebe isso. Isso é bem interessante. Vozes levantadas em conversas incríveis subiram e caíram em ondas. Os estudantes ainda achavam tudo difícil de acreditar, mas dado que a verdade estava bem na frente deles, eles não tinham escolha senão acreditar. Mestre Fanny, seu aluno é bem interessante. O rosto geralmente frio e distante de Deus se tornara muito mais terno quando ele olhou para a compósita Fanny. No entanto, suas sobrancelhas sutilmente dançantes davam sua excitação reprimida. Uma sensação de conforto fluindo em seu coração, Fanny lançou um olhar frio para Deu e zombou. Agora, como seria isso? Ele só está lá para compensar os números. Mestre Deu é muito elogioso. Deu não falou muito depois de ser desligado, e sua expressão também pareceu um pouco nervosa. Seu olhar patrulhava a área de demonstração dentro da praça enquanto prestava atenção a desenvolvimentos posteriores. Nesse momento, o coração de Fanny se encheu de satisfação. Ela foi continuamente ridicularizada e menosprezada pelos outros por causa da inutilidade do seu major. Agora, por causa da ascensão de Ramshu à proeminência, os olhares daqueles que olhavam para ela estavam cheios de espanto e incredulidade. Até mesmo Deu, que havia zombado dela antes, não tinha muito a dizer agora. Isso quase fez a alegria no coração de Fanny transbordar. Todos tinham um coração vaidoso e Fanny muitas vezes fora reprimido por outros. Agora que a situação foi repentinamente invertida, a alegria e o conforto de Fanny foram sentidos com ainda mais força.
Quando ela olhou para Ramshu agora, ela o achou extremamente agradável em seus olhos e um traço de um doce sorriso inconscientemente curvado em seus lábios. Dentro da praça, Ramshu naturalmente não sabia que havia um alvoroço fora do campo por causa de sua performance. Ele andou a passos largos calma e firmemente, movendo-se lentamente em direção ao centro, com os outros 4 grandes estudantes de luz. Os 4 principais estudantes negros apareceram lentamente da outra direção. Eles haviam espalhado sua formação e mantinham uma distância apropriada um do outro. Quando viram os estudantes principais de luz, os 4 principais estudantes negros interromperam abruptamente seus passos. 2 feitiços de Slumber e outras 2 magias de Hand of Darkness foram cantadas da boca dos 4 principais estudantes negros. Os 2 feitiços de Slumber vieram flutuando em direção a Ramshu e outro estudante importante de luz. 2 mãos enormes também se formaram de repente no céu escuro e começaram a descer para os outros 2 grandes estudantes de luz. O capitão-major Keilung estava em pé no centro e observava tudo isso com um olhar frio, completamente indiferente. Isso foi porque nenhum único grande ataque sombrio pousou sobre ele, ou talvez isso tenha ocorrido porque os principais estudantes negros sabiam que seriam inúteis em Keilung. Ramshu também foi atacado com um feitiço de Slumber. Ele mudou seu corpo neste momento e caminhou rapidamente, evitando o feitiço. O estudante principal de luz ao lado de Ramshu permaneceu friamente composto quando a mão da escuridão apareceu no alto. O radiante Lash apareceu de repente e disparou em direção à mão da escuridão no alto. Uma lança de osso apareceu repentinamente no ar, com outro surgindo pouco depois. Ele perfurou o ataque radiante Lash e tanto as lanças de ossos quanto a barra radiante se separaram como pontos brancos de luz. Ao mesmo tempo, uma agonia da alma apareceu na frente deste aluno importante de luz, junto com a mão das trevas. A mudança repentina descarrilou completamente a linha de pensamento do aluno principal. A agonia da alma já havia pousado nele antes que ele tivesse tempo de reagir. A mão da escuridão seguiu rapidamente e agarrou seu corpo. Deron, você está bem? Ao longe, Keilung imediatamente gritou e começou a andar quando viu o que havia acontecido. Deron imediatamente reagiu. Embora o canto de Ramshu tivesse sido feito em uma voz extremamente baixa agora, ele ainda ouvia porque os 2 estavam tão perto. Deron estava ansioso tentando dizer a Keilung para cuidar de Ramshu, mas infelizmente ele estava achando difícil respirar, dado que a mão da escuridão estava envolvida firmemente em torno dele. O estudante principal e sombrio que afundiu estava observando com o rosto cheio de excitação ao longe. O estudante estendeu a mão com força, fazendo Deron desmaiar. Além do desmaio de Deron, os outros alunos importantes lidavam facilmente com os grandes ataques sombrios que os atacavam. Keilung, não tendo sido atacado, aproximou-se rapidamente de Deron, querendo checá-lo. Havia um Deron inconsciente entre Ramshu e Keilung. Ramshu também se aproximou do inconsciente Deron como Keilung se aproximou, parecendo querer ver como Deron estava indo. O capitão-major da luz chegou primeiro a Deron. Ele havia se abaixado e estava prestes a examinar a condição de Deron quando 3 lanças ósseas se materializaram, seguidas por 2 flechas de osso e uma agonia da alma. Keilung deu um começo abrupto e de repente se levantou, finalmente tendo um vislumbre do rosto de Ramshu. Ele gritou involuntariamente: "Isso é ruim!" Um leve ataque mágico foi repentinamente liberado quando o encantamento foi rapidamente recitado. Ele formou um semicírculo em frente ao peito e começou a correr. As lanças ósseas, as flechas e a agonia da alma foram destruídas em um instante. No entanto, quando a precipitação mágica começou a se estabelecer, várias flechas de osso voaram para fora novamente. Isso deu a Keilung um grande choque quando ele recuou apressadamente. A liberação da magia dependia da quantidade de força mental e da velocidade de focalizá-la.
Embora o tempo decorrido entre duas magias possa ser diminuído, teoricamente falando, quanto mais destrutivo fosse um feitiço, maior o tempo que deve haver entre cada lançamento. Um feitiço, como setas ósseas, gastava muito pouca força mental e, portanto, podia ser lançado rapidamente em sucessão. Vendo a situação, Kelung enviou uma onda de resposta de magia e precisou de um pouco de tempo para se recuperar. Era uma pena que Ramshu não estivesse lhe dando nenhuma oportunidade. 3 flechas de osso voaram para trás, causando-lhe algum pânico e tomando um para a retaguarda quando ele não conseguiu se esquivar a tempo. O major de necromância está disfarçado de Billy. Essa pessoa é muito sinistra. Derrube o primeiro. Kelung esfregou o traseiro e imediatamente gritou. Ao longe, os outros 2 grandes estudantes de luz fugindo dos grandes ataques sombrios hesitaram apenas brevemente e imediatamente se encontraram com Kelung para atacar Ramshu depois de ouvir seus gritos. Ramshu riu alto neste momento, levantando a voz. O desmaio já conta como estando fora. São 3 de vocês agora contra nós 5, acho que vai ser difícil para você ganhar. Ramshu não ficou onde estava assim que terminou de falar. Ele correu para onde as armadilhas já haviam sido montadas com a velocidade de um mago normal. Kelung e os outros ficaram aturdidos por um segundo, quando Kelung disse resolutamente. Derrube esse sujeito primeiro. Os outros 4 do Dark Major não têm espírito de luta, vamos cuidar deles depois. Os outros 2 do Major da Luz acenaram e correram em direção a Ramshu depois de ouvir as palavras de Kelung, deixando os 4 da escuridão principal olhando um para o outro com algum embaraço. Um deles gritou, nós somos 5 agora, por que deveríamos ter medo dos 3? Vamos tirá-los daqui. Desta forma, a estranha cena de Ramshu correndo na frente, os 3 do Major da Luz em perseguição, e os 4 da Dark Major perseguindo loucamente depois foram formados. Foi um burburinho de barulho lá fora. Se foi dito que Ramshu teve sorte quando derrubou uma pessoa nas sombras agora, então suas interações posteriores com Kelung e a velocidade rápida de sua magia sendo liberada e ferindo a bunda de Kelung provaram que a força de Ramshu era definitivamente incomum. Acrescente a isso o fato de que eles tinham visto Ramshu montando armadilhas e ouviram correndo lá agora. O público imediatamente soube quais intenções sinistras Ramshu tinha em mente. Ah, droga, porque as coisas estão acontecendo assim. O arquimago da luz, Voigtlander, estava sorrindo presunçosamente, seguro da vitória. Ele não pôde deixar de gritar neste momento. O desenvolvimento da situação estava completamente fora de suas expectativas. Mestre Fanny, seu aluno é muito forte. Pensar que o Major da Necromância tinha um talento como ele. Isso é incrivelmente incrível. De repente, vários professores, que muitas vezes zombavam de Fanny, tiveram uma mudança completa de atitudes, e todos falaram com grande elogio a Fanny. Este foi o momento de maior orgulho de Fanny em todos os seus anos no curso de necromância. As ações de Ramshu haviam conquistado o respeito de todos os presentes por Fanny. Ela estava louca de alegria por dentro, mas ainda sorria recatadamente e dizia calmamente: isso não é nada. Nossa necromância tem grandes talentos, nós apenas tendemos a manter um perfil baixo. Agora você entende o quão superficial era seu entendimento antes. Os outros professores olharam um para o outro depois que Fanny falou. Eles não haviam pensado que, graças à bizarra ascensão de Ramshu à proeminência, a presença de Fanny também seria reforçada. E, assim termina o capítulo 127, espero que todos tenham gostado, muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo galera, valeu, e fui!